Oi, Jário. Oi, Boa Ana, tudo bom? tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tá tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Então, estamos Pessoal, esperando, o pessoal está chegando, está entrando, né? E, Jário, você é contador, advogado e é titular da Organize Consultoria, isso né? mesmo. E cuida de contas de vários tipos de empresas, desde autônomos até limitadas, enfim, grandes empresas, né? E atualmente a gente está num cenário econômico que, enfim, a gente está precisando, todo mundo está precisando de socorro, né? É verdade. Mas tem várias situações delicadas aí, né? Então, assim, primeiro, você tem também vários autônomos que têm empresas, OME, OMEIs, enfim. A situação está totalmente confusa e eu te convidei para a gente bater esse papo, para a gente poder esclarecer primeiro o que é cada uma dessas situações e como elas podem reagir nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. É verdade, Ana. Eu sou contador, sou advogado também. E como contador, eu participo da planejamento estratégico das empresas, planejamento financeiro, planejamento tributário. E além disso, eu também sou empreendedor, também tenho algumas empresas no qual eu dirijo essas empresas, que são minhas empresas. E como toda empresa aqui do Brasil, estamos passando por um momento muito atípico, algo nunca visto no nosso país. Além da crise econômica e econômica financeira que estamos passando também por uma crise de saúde, né? E isso aí tem atrapalhado muito o desenvolvimento das empresas. E aí o governo, ele tentando minimizar esse impacto que estamos sentindo, já no início desse problema, ele editou algumas normas, algumas medidas provisórias, algo que a gente vai conversar agora sobre isso. Qual seria a saída ideal para cada perfil de empresa? Como você bem falou, eu assessoro tanto pequenas empresas, autônomos, como empresas de grande porte, sociedade anônimas, que estão na minha carteira como cliente. E aí nós temos N coisas que podem ser feitas para minimizar esse impacto aí que estamos sentindo já no início, né? Porque estamos aí há um mês que o comércio foi fechado praticamente. E já Isso. estamos sentindo um impacto muito grande. Bom, vamos começar dando essas diferenças, Jário. Vamos falar primeiro como é que é a situação do autônomo, a situação do MEI, da ME. O autônomo, eu diria que ele está ali na fronte do campo de batalha. Ele é o primeiro a sentir esse impacto, né? Porque autônomo, normalmente, nós temos aquela pessoa que não se planeja financeiramente, não tem um planejamento financeiro, e ele vende durante o dia e à noite ele faz suas compras, paga suas contas, então é muito dinâmico o fluxo de caixa dele. É muito rápido. Trabalha um dia, faz pagar as contas do outro, ou até mesmo no mesmo dia. E quando o comércio foi fechado dessa forma, sem nenhum tipo de planejamento, ou avisando, olha, daqui a 30 dias iremos fechar, ou algo desse tipo, eles foram o primeiro a sentir. Pensando nisso, o governo federal ele instituiu aí o que se chamou de auxílio emergencial, que é um valor de R$ 600, que está sendo aí disponibilizado. A mídia está falando direto sobre isso. Inclusive, os pagamentos começaram hoje, os pagamentos de R$ 600. E aí tem alguns critérios para entrar nesse programa emergencial, nesse auxílio emergencial. Né? Ser maior de 18 anos, possuir uma renda per capita, que são aqueles membros da família, né? E você ratear Uhum. a sua renda até meio salário mínimo, não poder receber mais do que 3 salários mínimos por família. A mãe, chefe de família, poderá receber 2 cotas, que seria R$ 1.200. Então tem alguns critérios que precisa ver, você como autônomo, precisa ver se você se enquadra e ter acesso a essa renda para que você sinta o mínimo possível esse impacto que você está sofrendo. Então o autônomo está ali na frente, ele foi o primeiro a sentir esse impacto. Né? Depois nós temos os microempreendedores e as microempresas, que até o momento, questão financeira para eles nós não temos. O que nós temos é um projeto de lei que foi aprovado, né, pelo Senado, mas foi para a Câmara dos Deputados, para ser aprovado pela Câmara, para ir para o presidente,
para ele sancionar essa lei. Se sofrer alguma alteração, volta para o Senado Federal. Então, o que é que se tem lá? Se teria uma linha de crédito, um dinheiro mais barato, um percentual mais barato de juros, percentual menor, se fala em 3,75, é o que está no projeto de lei, isso pode sofrer alteração. Então, teria esse dinheiro mais barato, e aí ele teria acesso a esse dinheiro para que ele possa, pelo menos, custear as despesas fixas do seu negócio. Como todo microempreendedor ou microempresa, ele tem lá despesa fixa, seja com aluguel, energia. Eu não entrei ainda nem na folha de pagamento. Tá? Que a folha de pagamento nós temos outra medida provisória, nós temos algumas medidas provisórias, né? Tem a 927, a 936, que ela fala exatamente sobre essa questão de folha de pagamento. Mas para a questão financeira que nós temos é isso. Para as médias e grandes empresas, nós também já temos aí uma linha de crédito disponível para ele, aqueles que faturam acima de 360 mil até 10 milhões, já podem aí, os bancos já estão se preparando para liberar esse dinheiro, uma linha de crédito, que levando como um parâmetro a taxa Selic e o Tesouro Direto como parâmetro de juros, e ter acesso a esse valor para custear também suas despesas fixas e ter o menor impacto possível das suas finanças. Então é isso que nós temos financeiramente para as empresas. Atualmente, né? Agora, já me diz uma coisa, o autônomo que tem uma inscrição mercantil, né, na prefeitura, ele se enquadra nesse recebimento da mesma forma que tem o autônomo que virou MEI, o empreendedor individual? Se enquadra. O autônomo, ele leva em consideração basicamente a renda dele. Tá? Ele tem que pegar seu imposto de renda e ver se ele faturou no ano 2018, que foi declarado no ano 2019, um valor de um pouco acima de 28 mil. Então está ali na casa de 28 mil. Se ele faturou em 2018 até 28 mil, ele mesmo tendo a inscrição mercantil na prefeitura, ele faturou isso aí, ele está dentro. Depois ele vai analisar a renda per capita dos membros da família. Depois a renda total da família. Se ele estiver dentro desses parâmetros, aí ele está dentro desse programa emergencial aí, ele tem direito aos R$600. O que é que eu estou orientando? Que todos os autônomos, microempreendedores, façam seus cadastros. Tem um aplicativo lá da Caixa Econômica, faça o cadastro e aí deixa para a Caixa Econômica analisar o seu perfil. Tá? Porque tem gente buscando informação em tudo quanto é lugar, às vezes não encontra informação, fica com medo de cadastrar. E tem medo de cadastrar também e de ter algum tipo de consequência também, né? Não vai existir consequência nenhuma, tá? Porque, na verdade, quem vai falar que se está apto ou não a receber é a própria Receita Federal. Ela tem que criar os mecanismos dela de cruzar informação. Então, ela cruza as informações que ela tem no banco de dados dela lá e vai dizer se você está apto ou não a receber essa ajuda emergencial. Agora, Jário, a gente sabe que tem alguns casos, porque antes de existir a inscrição do MEI, né, existia a microempresa. Então, muitos trabalhadores que já eram autônomos, para prestar serviços para grandes empresas, tiveram que se transformar em microempresas. E, nesse caso, eles emitem a nota fiscal como microempresa, mas eles não têm funcionários e continuam como autônomos. Como é que vai ser a situação desse tipo de trabalhador? Porque aí já se considera não mais como microempreendedor, mas como microempresa mesmo, ME, né? Microempresa e empresa de pequeno porte. São as duas categorias que nós temos ali bem próximas e dentro do Simples Nacional. Esse pessoal, esses empresários que têm o perfil da sua empresa como microempresa, eles não estão dentro desse programa. A princípio, não. Ele estaria dentro dessa PL aí do Senado, a 1282, que fala sobre a linha de crédito para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, esse pessoal estaria dentro dessa. Essa linha de crédito, ela é diferente do que anunciaram, porque antes falaram que existia uma possibilidade de ter uma linha de crédito das empresas que faturavam, me parece que era de 300 mil em diante, uma coisa assim. 360 a 10 mil. 360? Pronto. Isso. Só que esse dinheiro teria que ser usado exclusivamente para folha de pagamento e seria creditado diretamente na conta do funcionário. Procede?
Então, aí nós temos a MP 936, tá? Essa MP 936, que ela trata aí exatamente da suspensão do contrato, redução de jornada, ela vem para isso. Essa linha de crédito que eu estou falando é uma linha de crédito usada pelos bancos, tá? E ela vai servir exatamente para fluxo de caixa, capital de giro ou para financiamento. Já existe disponível. Na verdade, eu não diria disponível, mas já existe algo encaminhando para isso. Então, os bancos eles vão se preparar, lógico, para poder disponibilizar esse dinheiro. Mas Agora, já a gente existe, sabe assim. que os juros são juros que, enfim, você vai ter que pagar essa conta em algum Sim. momento, e aí você deixa de faturar exatamente como faturava anteriormente. Então, você já está tirando uma linha de crédito para você cumprir alguns compromissos, né? Não deixar de honrar seus compromissos, mas lá na frente vem uma conta e uma conta alta por conta desses juros. Será que vale a pena mesmo recorrer a essa linha de crédito? Então, esse dinheiro que está sendo disponibilizado, que será disponibilizado, é uma taxa de juros nunca vista no Brasil para empréstimos, né? Você tem Realmente noção de quanto vai ser, mais ou menos? Já se falou em tem. algum boato, pelo menos? Se falou em 3,7% ao ano. A gente estava na casa aí dos empréstimos normais de 20% ao ano. Então, está se falando de 3,7% ao ano. Então, é consideravelmente um dinheiro mais barato. Tá? Se isso aí fosse normal no mercado acontecer, estaríamos muito bem com esses tipos de empréstimo. Mas como não é normal que tenha essa linha de crédito, é uma linha de crédito emergencial e também não faz muito sentido aumentar muito a taxa de juros. Porque, como você mesmo falou, você vai criar um passivo agora, mas depois essa conta chega. Você vai ter que pagar. Tá? A mesma coisa funciona para os funcionários. Você pegar um empréstimo para manter um funcionário, não sei se será interessante isso. Porque você mantém um funcionário, beleza, mas depois você vai pagar essa conta e vai voltar a pagar a folha de pagamento de novo. Então você vai ter que pagar 2 folhas dentro do mês. Então tem que ter realmente uma análise de um profissional da área financeira ou um contador que te ajude nesses cálculos. Se é melhor você fazer isso, suspender contrato, fazer demissão, aí tem que ser analisado. Cada caso é um caso. Né? Quais são as opções que o empresário possui hoje? O Pequeno governo, empresário, o com governo pensando funcionários. isso, o governo pensando em não ter esse impacto social, que seria as demissões, desemprego, ele criou algumas formas. Ele criou, por exemplo, a redução de jornada de trabalho. Você consegue reduzir a jornada de trabalho do funcionário em até 70%. E o governo ele vai arcar com uma parte, levando em consideração aí o seguro-desemprego. Aí tem os cálculos que tem que ser feito do seguro-desemprego, mas você pagaria uma parte, o governo pagaria outra parte. Você pode Seria em suspender... percentual, você pode dizer quanto, mais ou menos? Por Tem exemplo, uma... um funcionário que recebe algo em torno de R$ 2.000. R$ 2.000 de salário recebe. E você quer reduzir a jornada dele em 50%. Vai trabalhar para mim só mês expediente. Ou vai trabalhar para mim um dia sim, um dia não. Você vai reduzir em 50% a jornada dele. E aí como é que funcionam esses cálculos? Desses 2.000, você pagaria R$ 1.000, que seria 50% do salário, você pagaria. E os outros R$ 1.000, você pagaria 50% do que ele teria direito a receber caso ele fosse para o seguro-desemprego. Ficaria na casa ali dos R$ 900. Então, o funcionário que receberia 2.000, ele passaria a receber 1.900. 1.000 da empresa, 900 do governo. A ideia seria mais ou menos essa. E aí você pode reduzir até 70%. Então, seria 25%, 50% e 70% os percentuais. Durante 90 dias. Tá? Para o governo também, ele impõe para você uma condição. A condição seria que você não poderia demitir esse funcionário, a não ser que seja por justa causa, tivesse um seguro-desemprego. Ele passa a receber como se estivesse recebendo seguro-desemprego. É uma forma, entendeu? Porque tem algumas atividades que realmente estão 100% paradas. A minha atividade não está parada, a minha está tudo funcionando porque a gente tem essa mobilidade do home office. Exatamente. Mas algumas atividades não tem, por exemplo, academia de ginástica, musculação, não tem. O professor está tudo em casa, os professores, os atendentes, está todo mundo em casa. Ele não tem como trabalhar home office. E aí, esse pessoal tem que ter contrato suspenso. O comércio, por exemplo, o comércio está parado, está fechado o comércio. Algumas pessoas vendem pela internet, mas a grande maioria não vende. Então, quem não vende pela internet, infelizmente, tem que ter o contrato suspenso. Não dá nem para falar em redução de jornada, porque não faz sentido. Então, é realmente suspensão do contrato. Claro. Agora,
Jário, e o pessoal que trabalha em casa, né? Aquelas trabalhadoras e trabalhadores que são ou estão ali como domésticas ou como motoristas. Como é que acontece no caso dessas pessoas? O que pode ser feito? Olha, o empregador doméstico ele vai levar em consideração essas mesmas MP que a gente está falando. Tá? Já se fala em MP por doméstico, mas não temos nada ainda concreto acerca disso. Mas se fala em MP específica para o empregado doméstico, né? Seja o motorista, o caseiro, a empregada doméstica, o segurança particular, esse pessoal que trabalha em regime de empregado doméstico mesmo. Mas o que nós temos hoje é o que está nas MPs. Já se fala na edição do MP voltada para o empregado doméstico, mas ainda a gente não tem. Olha, o que pode ser feito? No caso, vou falar de uma categoria que eu tenho muito contato, tá certo? Vou falar dos arquitetos, por exemplo. Arquitetos. Tem alguns arquitetos que têm empresas, né, que são MEs, e tem arquitetos que são MEIs, mas a grande maioria ainda trabalha na informalidade, né, como autônomos. E são pessoas que trabalham por jornada, ou seja, por empreitada, né? Ou seja, tem um projeto, recebe por aquele projeto e acabou o trabalho, né? No caso dessas pessoas, o que é mais adequado? Olha, bem, esse pessoal que, além de ser autônomo, eles possuem uma renda diferenciada, eles não vão estar dentro da faixa de 3 salários mínimos ou de R$ 500 por familiar, pela renda per capita, eles vão estar fora disso. A princípio, não temos nada voltado para eles, tá? Ainda não tem foi nada... feito, né? Não. E eu acredito que vai ser um pouco difícil chegar a esse ponto, assim, de fazer para esse pessoal. O que eu diria era o seguinte, tentar ter um CNPJ o quanto antes, tá? Porque, por exemplo, essa projeto de lei aí, a 1282, que fala das micro e pequenas empresas, ele traz como base de cálculo do empréstimo o que você faturou em 2019. Ele diz o seguinte, você vai poder pegar em valor de empréstimo 50% daquilo que você faturou em 2019. Quer dizer, 50%. Mas se o cara abrir empresa hoje, ele não faturou nada em 2019. Como é que vai ficar esse pessoal que abriu esse ano, que não tem faturamento em 2019? Então é algo que eu acredito que vai ser alterado na lei. Precisa ser alterado na lei. Certo. Precisa ser alterado. E aí, onde seria encaixado esse pessoal que é autônomo, mas que eles têm que correr para se formalizar. Tem um CNPJ, ou continuar como autônomo. E isso hoje está funcionando, já? As pessoas têm condição de abrir uma empresa, de tentar... Tem porque 90% do processo de abertura de empresa hoje está digitalizado. Dificilmente a gente vai na junta comercial, só quando tem algum problema ou algo desse tipo. Mas hoje a maioria das coisas hoje é digitalizada. Está tudo através de certificação digital, tudo online. Então está bem mais fácil. Para uma pessoa dessa, por exemplo, como eu te falei, para um arquiteto que tem um rendimento instável, mas não deixa de ser um rendimento alto, né? Qual é melhor para ele? Ele ser um MEI, um microempreendedor individual ou uma microempresa? Eu diria que deveria começar com o microempreendedor. Iria lá, abrir o CNPJ com o microempreendedor e de acordo com a evolução do faturamento dele, vai pegando mais... Lógico, vai ter arquiteto que já tem uma carteira de cliente pronta e já tem um faturamento considerado. Mas tem aquele que vai começar ainda a captar cliente. Esse vai começar a captar cliente, que tem pouco cliente, começa com o microempreendedor. Na medida que seu faturamento for evoluindo, ele vai migrar para uma microempresa, depois para uma empresa de pequeno porte, e assim ele vai escalando. Mas começa com o microempreendedor que dá certo. Agora, olha, tem uma pergunta muito relevante. Inclusive, eu queria abrir para quem estiver assistindo, se quiser ir enviando as perguntas, pode ir enviando por aqui que eu vou vendo e vou fazendo a pergunta para ele, tá, gente? Para o Jário. Mas, Jário, é o seguinte, tem muito, infelizmente, né, o brasileiro tem essa característica e tira partido e proveito de qualquer crise. Então, o que a gente está vendo no mercado é muito empresário deixando de pagar os seus compromissos, de honrar seus compromissos, dizendo que é por conta da crise,
do vírus, que começou agora. Quer dizer, então, assim, por que o empresário já está deixando de pagar seus compromissos? Isso legalmente tem alguma atitude a ser tomada? Vai existir anistia para algum tipo de dívida ou dívida é dívida? Pô, vê bem, essa questão, isso é bem brasileira, né? Essa questão de a gente se aproveitar da situação. Não vou falar que seja todas as pessoas que estão dessa forma. Algumas pessoas realmente não se planejam, ninguém se planejou para esse momento, né? Porque o decreto do governo do estado, vou falar de Pernambuco, do governo do estado de Pernambuco, foi que na sexta-feira saiu o decreto que a gente no domingo deveria fechar todos os comércios. Então ninguém se preparou para fechar tudo, para zerar seu faturamento. Ninguém estava preparado para isso. Agora, é bem verdade, sim, que existem pessoas que se aproveitam da situação para não honrar seus compromissos. Tá? O que eu diria é o seguinte, a gente tem que usar o bom senso. Renegociar a dívida, se não pode pagar, tentar um parcelamento, tentar uma prorrogação de pagamento, se conversar. Porque, lógico, existem as vias judiciais para isso, para entrar com as ações de cobrança. Mas eu acredito que não seria ideal isso, seria ruim para todo mundo. Então, uma conversa, um diálogo, uma prorrogação de prazo, um parcelamento, algo desse tipo é o ideal a ser feito. O engraçado é que a gente já vê os governantes, os governadores de algum estado falando que não vai ter condições de pagar a folha dos funcionários públicos também. A gente vê aí o de Minas Gerais mesmo, o governador de Minas Gerais, acho que ele já falou que não teria condições de pagar. O de Pernambuco está acompanhando também. Então a gente vê que no governo tem pessoas que não se preparam financeiramente para nada. Quer dizer, são governadores que não entendem nada de gestão financeira, o mínimo de gestão financeira. Tem uma folha de pagamento, tem um Estado muito inchado que não consegue honrar os seus compromissos. Então já parte de cima, e aí o empresariado também vê isso, e aí alguns se aproveitam da situação. Eu acredito E segue o modelo, né? Eu acredito que em sua grande maioria não é assim, mas temos pessoas, infelizmente, temos pessoas assim. Olha, estão pedindo aqui, Jari, para você repetir o número da MP. Eu falei muito da 936. 936, Priscila, você que perguntou. Sobre a redução e a suspensão do contrato, né? Foi a 936. Temos a 927 também, que ela fala sobre antecipação de férias, sobre antecipação de feriados, que é a 927. Como é que pode ser a questão das férias? Você pode dar férias de que forma? Você pode dar as férias sem um aviso de férias. O que é que nós tínhamos antes? Nós tínhamos antes as férias com um aviso mínimo de 30 dias. Então, você avisava 30 dias antes do funcionário para que ele pudesse sair de férias. O que nós temos hoje? Nós temos as férias antecipadas, sem necessidade do aviso, e o funcionário ele não precisa necessariamente ter o período aquisitivo completo. Ou seja, ele não precisa ter 12 meses para dar as férias. Eu posso dar as férias dele sem o período aquisitivo completo. Hoje nós temos isso. E o pagamento das férias, como é que ficou? Antes, como é que você paga as férias? 2 dias antes do funcionário sair de férias, eu tenho que pagar ele. 2 dias antes dele sair de férias. Agora eu posso pagar as férias a ele no quinto dia útil subsequente ao período aquisitivo, do período de gozo. Por exemplo, saiu de férias agora, eu teria até o 5º dia útil do mês de maio para pagar as férias a ele. E aquele 1/3 de férias, que antes ia junto com as férias, hoje eu posso pagar junto com a gratificação natalina, com o 13º. Então houve essas mudanças de férias. Aí você dá um respiro, né? Aí dá um respiro, exatamente. Então tem muito cliente meu antecipando férias. Está antecipando férias. Aí não tem que demitir, né? Não tem que demitir, ninguém se prejudica, né? Agora, Jário, e a questão que houve, por exemplo, com algumas taxas que foram prorrogadas como o Simples Nacional? Isso, nós tivemos aí a prorrogação do Simples Nacional. Foi prorrogado os 3 próximos meses, né? Então, por exemplo, o de março, que vencia agora dia 20 de abril, ele foi para outubro, maio para novembro e junho para dezembro. Então, ele empurrou lá para frente esses 3 meses. É bem verdade que o faturamento, por exemplo, de abril vai ser menor. Então, a taxa talvez nem tenha imposto a pagar. Algumas empresas. Talvez nem tenha. Então, ele empurrou lá para frente. O imposto de renda, que acabaria agora, pessoa física, né, dia 30 de abril. Pessoa física, ele colocou para 30 de junho.
ele deu aí mais 2 meses. Então, houve essas prorrogações. O INSS foi prorrogado também. Então, algumas contribuições e algumas obrigações acessórias, como imposto de renda, declarações de empresa, algumas delas foram prorrogadas. Qual Até é o porque as custo? pessoas estão em quarentena, né? Por exemplo, até fazer imposto de Exatamente. renda é difícil. Você tem que se encontrar com um contador para tirar dúvida, para fazer cálculo. Claro, Não tem como fazer isso claro. agora. Então, prorrogaram por causa disso. E, Jário, e qual é o conselho que você dá para quem está na dúvida de que decisão tomar com relação aos seus funcionários? O que seria mais coerente? Então, eu diria assim, procurar o seu contador, conversar com ele, ver qual que é a melhor forma de encaixar aquela situação. Talvez para todo mundo férias antecipadas não seja interessante agora. Talvez uma suspensão de um mês, depois umas férias. Então, cada caso tem que ser analisado. Tá? Aí tem saída para todo mundo, mas tem sim a opção para todos os gostos. Desde uma redução de jornada, ou até, por exemplo, um vendedor ele não pode estar na loja, mas ele pode estar ligando. Então, por que não reduzir a jornada dele? Reduz a 30%, deixa 30% ali para ele fazer ligação, para ele fazer o pós-venda, para ele manter o cliente. Então, cada caso tem que ser analisado. Mas existe solução, não vou dizer nem solução, porque assim, não existe, para esse momento não tem solução, ninguém tem solução para esse momento. Mas existe ali pelo menos um alívio momentâneo que a gente pode ter. Claro. Jário, se o pessoal que está aqui nos ouvindo tiver alguma dúvida a mais ou quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que pode fazê-lo? Ele pode ir lá no meu Instagram, tá? Se quiser conversar comigo lá no Instagram, mandar alguma mensagem pra gente, eu vou ter o prazer de responder no Instagram, ou no Instagram da Organize. Eu Sim. não posso nem dar o telefone lá, porque se ligar para lá não tem ninguém. Está Mas todo mundo home tá office. todo mundo home office. Então, entre em contato comigo através da rede social, que a gente vai se falando. Tem um canal no YouTube também, que é Pode Jário falar seu Santos, canal. DR, de doutor, né? DR Jário Santos. E lá eu coloco alguns vídeos, faço comentários do que está acontecendo aí. E a gente vai estar sempre conversando por lá. Gente, vocês têm alguma dúvida? O momento é esse. Se tiver, pode escrever aqui qual é a pergunta que você quer que eu faça para o Jário Santos, que ele vai responder com carinho aqui. Fica a critério de vocês. Eu sei que tem muito arquiteto vendo, que eu vi entrar bastante gente. Vi também. Eu acho que a maioria foi arquiteto que eu vi aqui, viu, Jário? Entrou aí um amigo meu, doutor Berenguer, esse é advogado. Foi, pronto. Bom, alguém tem alguma dúvida, gente? Vou ficar de olho na PL. Na PL. Essa é a arquiteta, Priscila. Fica de olho, mas daqui a pouco sai alguma coisa aí pra gente. Porque ela tem uma microempresa, olha aí. Tá vendo? Certo. Ela é o caso, é um dos casos que eu falei. Ela trabalha sozinha, ela não tem funcionário, mas ela tem que emitir nota fiscal como microempresa. Então, no caso dela, da Priscila, é interessante realmente a PL para ela, porque ela pode usar tanto o capital de giro ou como financiamento de alguma máquina, algo desse tipo que ela queira, Pois um é, isso que eu ia veículo te para a perguntar. empresa. De repente, até esse momento pode ser um momento de você dar um incremento, né, na sua empresa, através de maquinário, de alguma tecnologia, Um ou veículo para a de um empresa. respiro, de um capital de giro, né? Isso. Aí pode valer a pena, né? Já que essa taxa vai ser baixinha. E essa taxa ela tem algo bem interessante. Ela traz uma carência também de 6 meses para começar a pagar. Um Olha, parcelamento, uma carência de 6 meses e vai começar a contar a partir do momento que é o que está na PL. Pode sofrer alteração? Pode sofrer alteração. Mas o projeto de lei que está lá disponível, que eu li, que é a PL 1282 de 2020, ela diz o seguinte, que vai ser 6 meses contados a partir de cessar a pandemia. Parou a pandemia, 6 meses para começar a pagar. ou seja, dá para primeira respirar, né? Agora, dá para Jair, respirar. esse empréstimo vai ser pelos bancos privados, qualquer banco? Os bancos que dão na PL é o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco Amazônia. Esses são os bancos que vão estar disponíveis. Mas também na PL ele cita
que poderão participar outros bancos. 80% do valor será do governo, o governo vai financiar 80%, e 20% dos bancos particulares que entrarem. Então, o risco maior vai ser do governo, desse empréstimo, por isso que a taxa de juros é menor. Então, o risco maior do governo e 20% do risco para os bancos. E os bancos ficam encarregados de toda a análise de cadastro, documentação. Perfeito. Bom, qual é a sua consideração final, Jário? Ana, quero agradecer mais uma vez a participação. Quero dizer que nós estamos, sim, da Organiza, estamos buscando informação, atualizando. Quase todo dia a gente dorme e acorda com uma MP nova. Então, a gente está trazendo informação no meio do possível. E desejar a todos uma boa sorte aí, que essa quarentena que nós estamos aí acabe o quanto antes e que dê certo para todo mundo. Esse é o meu desejo. Olha, quero agradecer a sua participação, Jário. Se surgir novidade aí, eu vou te trazer de novo, tá? Para você poder explicar para a gente. E obrigado, também Ana. agradecer todo mundo por ter participado da live. Lembrando que às 20 horas de hoje tem uma nova live com o dermatologista Dr. Francisco de Assis Filho, onde ele vai ensinar como nós vamos nos cuidar, tanto homens quanto mulheres, com receitinhas naturais, ou seja, com o que a gente tem em casa. Tá bom? Jário, muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa.